Então, abram suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ver do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Te bendizemos e engrandecemos por este alimento, Pai, para as nossas almas. Nós clamamos pela iluminação do teu Espírito Santo nas nossas mentes, Senhor. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa manhã. Eu aqui me coloco diante do Senhor apenas como um instrumento, Pai. Apenas como boca nas tuas mãos, para que o Senhor possa ministrar os meus irmãos, assim como o Senhor ministrou a minha vida também com essas palavras. Eu te agradeço, Pai, e bendigo o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Nós estaremos lendo sobre essas cartas às igrejas da Ásia Menor. Nós temos o entendimento que o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Ele era um dos apóstolos mais novos dentre os 12 apóstolos de Cristo. Depois que o Senhor Jesus Cristo morreu e ele voltou aos céus, a igreja do Senhor passou a viver um período de grande perseguição. Naquele cenário ali em que eles viviam, eles passaram a ser perseguidos pelos judeus. Era perseguição também pelos romanos, mas principalmente pelos judeus. E muitos cristãos estavam morrendo por causa do nome do Senhor, por causa dessas perseguições que eles estavam vivendo. Lembremos bem da história do apóstolo Paulo, né? Era um judeu religioso que ele perseguia os cristãos ao ponto até de participar dos momentos de morte de alguns cristãos. Nós vemos Paulo ainda jovem, né, no livro de Atos, quando se fala da morte de Estevão. Paulo ele estava presente ali na morte de Estevão. Estevão morreu apedrejado. Os judeus o condenaram por blasfêmia contra o Senhor. E ali ele foi morto. E diversos outros cristãos também morreram posteriormente por causa da perseguição aos cristãos, né? E os apóstolos foram morrendo aos poucos por causa dessas perseguições. Nós temos relatos de Tiago, não é? Que ele foi morto perdendo seu pescoço, né? A espada. Nós temos relato do apóstolo Pedro, que ele foi morto crucificado, assim como Jesus foi, mas na hora de sua morte ele não se achou digno de morrer igual ao Senhor e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. E sobre o apóstolo João, nós temos algumas histórias que cercam a perseguição contra o apóstolo João. Uma das histórias disse que ele foi condenado
a ser mergulhado dentro de um caldeirão de óleo quente para matá-lo, matar por tortura mesmo. E mesmo tendo feito isso com ele, ele não morreu. E aí, por não ter morrido, exilaram ele na ilha de Patmos, que era uma ilha que era isolada do continente, e nessa ilha eles levavam muitos escravos para poder trabalhar para o império. E aí João foi levado para lá e ele foi exilado. Quando o preso era preso por uma causa política ou por algum crime cometido, eles tinham liberdade de andar na ilha normalmente. Mas quando o crime era religioso, como foi o de João, eles não tinham liberdade nem de andar pela ilha. Ele andava acorrentado, preso, eles dormiam em cavernas frias, naquela ilha. Então eles não tinham nenhum tipo de conforto, nada disso. Mas estando ali naquela ilha, sofrendo por causa do nome do Senhor, o Senhor, ele se revela ao apóstolo João, e revela a ele todo esse escrito do Apocalipse. E ele diz para que João, ele escreva em livro tudo aquilo que ele iria ver, e depois ele enviasse para as igrejas. E assim o apóstolo João, ele inicia o escrito do livro do Apocalipse. É um livro, muitas vezes, que as pessoas têm algum receio em ler, porque é um livro que tem muitas linguagens figurativas, e é um pouco complicado realmente de compreender, mas nós precisamos ler livros como esse também, porque principalmente o Apocalipse, que é a revelação do Senhor para o futuro da igreja, para o futuro do povo de Deus. E logo no início, o Espírito Santo de Deus começa a revelar a João algumas coisas sobre 7 igrejas da Ásia Menor. O interessante é que dentre essas 7 igrejas, somente 2 delas, nós já temos algum relato anterior na Bíblia, ou principalmente no livro de Atos, em que fala do início das igrejas. Mas as outras eram igrejas totalmente desconhecidas. Mas provavelmente o Senhor usou o exemplo dessas 7 igrejas, porque o que ocorriam nessas 7 igrejas eram coisas que representavam o que aconteciam na maioria de todas as outras igrejas. E são mensagens verdadeiramente profundas e poderosas, e nós precisamos prestar atenção nessas coisas, porque são palavras que foram reveladas ao apóstolo João pelo próprio Senhor, para a sua igreja, para cada um de nós. E por isso nós precisamos estar atento a essas palavras, e estar atento a como estão as nossas igrejas nos dias de hoje, para que a gente não caia nos mesmos erros daquelas igrejas. E nós vamos ver um padrão nessas cartas a cada uma das igrejas. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, vai falar do cenário da igreja, a cidade onde aquela igreja estava. Depois, na carta, nós vamos ver o remetente, que é sempre o Senhor, mas ele vai se revelar de maneiras diferentes em cada uma das cartas. Depois o Senhor vai falar das virtudes da igreja, no que é que eles estão bem, o que é que está acontecendo ali de legal, que o Senhor aprova. Mas depois Deus sempre vem e aponta o pecado da igreja. Tem uma exceção de uma igreja, e nós vamos ver posteriormente que o Senhor não fala nada contra aquela igreja. Mas, junto com o pecado, o Senhor Jesus, ele também traz a solução para o pecado deles. E o Senhor muitas vezes vai falar do sofrimento que as igrejas passam. Ele vai fazer um alerta que é geral para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse alerta está para todos. E no final, o Senhor sempre vai terminar com uma promessa para aquela igreja. Se aquela igreja ouvir a voz do Senhor, naquilo que o Senhor está dizendo que é a solução para o problema deles, se eles ouvirem a voz de Deus, o Senhor então tem uma promessa para cada um daqueles irmãos. Então nós começamos hoje o nosso estudo justamente na carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso. E a palavra de Deus começa assim no versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve.
A palavra anjo, no grego, ela tem o significado de mensageiro. E justamente por isso, essa palavra anjo da igreja em Éfeso, que a maioria dos teólogos, historiadores e dos tradutores do grego para as demais línguas, eles colocam que esse anjo da igreja eram os pastores das igrejas, porque o pastor da igreja, ele é o mensageiro de Deus para a igreja. Os pastores das igrejas são a pessoa que Deus usa para trazer a mensagem de Deus ao povo. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, o Espírito manda João escrever. Então, ao pastor da igreja de Éfeso, João, ele escreve. E aí ele continua: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Toda carta, quando é escrita, ela precisa de um remetente, que é quem está escrevendo, e a carta também tem um destinatário, que é quem vai receber. Nós vemos aqui, no versículo 1, justamente isso. A igreja é a igreja de Éfeso. Eles são os destinatários finais. Primeiramente, o pastor da igreja, que passaria a mensagem para a igreja de Éfeso. E quem envia esta carta para eles? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí a gente já começa um pouco daquela linguagem figurada do Apocalipse. O que são as 7 estrelas e o que são os 7 candeeiros de ouro? Voltem um pouquinho aí no capítulo 1, versículo 20, e nós vamos ver o que é essas 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a palavra diz aqui que o Senhor conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os 7 pastores. Então, a palavra do Senhor está aqui nos dizendo que é Deus que conserva os líderes das igrejas na sua própria mão direita. E a palavra também nos fala algo, que além de conservar os pastores das igrejas em sua mão direita, o Senhor, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que são os 7 candeeiros de ouro? As 7 igrejas. Só em ler isso, a gente já deveria tremer diante de Deus. O Senhor conserva os pastores das igrejas na sua mão direita, mas além disso, Ele anda no meio da sua igreja. O Senhor está andando no nosso meio. E o Senhor anda no nosso meio como um bispo supremo da igreja, como supervisor. Nós vamos ver que tudo que o Senhor fala, direcionado a essas igrejas, é o próprio Deus que fala. Por quê? Porque Ele anda no meio das igrejas e Ele está observando tudo o que as igrejas estão fazendo. O Senhor observa tudo o que nós fazemos, querido. O Senhor anda no nosso meio e Ele está nos supervisionando. E o Senhor ali andando naquela igreja de Éfeso, Ele diz para aquela igreja, versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não se deixaste esmorecer. O Senhor conhece a igreja e Ele pontua todos os pontos positivos daquela igreja. O Senhor conhece todas as nossas virtudes, assim como Ele também conhecia as virtudes da igreja de Éfeso. E o Senhor, Ele vai pontuar cada uma delas. Ele fala, conheço as tuas obras, eu conheço o trabalho de vocês.
Eu vejo em vocês a perseverança, vocês não suportam os homens maus. E vocês puseram à prova os falsos apóstolos. Queridos, naquele tempo, tinha pouquíssimo tempo em que os apóstolos tinham ensinado a verdadeira doutrina às igrejas, e o apóstolo Paulo foi um dos fundadores da igreja de Éfeso, e logo quando o apóstolo Paulo, ele ainda está com eles, e falando com eles, e orando com eles, o apóstolo Paulo fala: eu sei que logo depois, em pouco tempo, virão falsos profetas para vocês, que ensinarão coisas erradas a vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 20. Versículos 29 ao 31. Atos capítulo 20. Versículos 29 ao 31. Olha só. Isso aqui é Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Aquela igreja de Éfeso, ela foi uma igreja muito bem instruída, queridos. Éfeso era uma cidade muito importante naquele tempo. Era uma grande cidade, ela tinha um porto importante, ela recebia pessoas de diversos lugares do mundo. Mas ao mesmo tempo que aquela cidade era importante, ela era uma cidade muito idólatra. Naquela cidade existia o templo da deusa Diana. E aquele templo, as pessoas idolatravam aquela deusa, e as pessoas eram muito idólatras e se prostituíam por causa daquela deusa ali naquela cidade. Eles eram totalmente libertinos. E se você for ler a partir do capítulo 18 de Atos, você vai ver um pouco da história do apóstolo Paulo enquanto esteve em Éfeso, os problemas que ele teve naquela cidade, porque muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, se convertendo ao Senhor Jesus, e os artesãos daquela cidade que faziam imagens de escultura da deusa Diana e dos outros deuses daquela cidade começaram a perder dinheiro, porque as pessoas tinham deixado de comprar mais aqueles artigos de adoração aos outros deuses. E eles começaram a criar problema com o apóstolo Paulo, ao ponto do povo todo se revoltar contra Paulo e gritar no meio da cidade: viva a deusa Diana, viva a deusa Diana. Tudo isso porque o cristianismo estava sendo instalado ali naquela cidade, as pessoas estavam sendo salvas e os artesãos estavam perdendo dinheiro, não estavam lucrando tanto quanto lucravam antes, porque o evangelho estava se espalhando ali naquela cidade. E aquela cidade era idólatra, e tinham muitas pessoas que se diziam convertidas, se diziam que eram pessoas de Deus, que eram mensageiros de Deus, se autodenominavam apóstolos, e entravam nas igrejas do Senhor dizendo que era apóstolo, que queria levar uma palavra, e eles levavam falsas doutrinas ao povo de Deus, lobos devoradores, pregando principalmente a libertinagem, pregando o antinomismo. O antinomismo quer dizer que eles levavam ensinamentos de que o povo de Deus não precisavam observar as leis do Senhor, não precisavam observar os mandamentos de Deus. Eles poderiam viver da maneira que eles quisessem, porque eles eram livres em Cristo. Eles deturpavam a palavra de Deus. E aí eles começavam a dizer que eles poderiam ser cristãos e continuar se prostituindo com as mulheres, né, as mulheres do templo da deusa Diana, que eles poderiam continuar vivendo da forma como eles viviam antes, adorando outros deuses. Era isso que eles diziam: vocês têm liberdade em Cristo, então vocês podem fazer o que vocês quiserem, não precisam
ordenanças e mandamentos. O Senhor não está preocupado com isso. Eram esses ensinamentos que eles recebiam dentro das igrejas. Mas a gente vê que aquela igreja, ela foi muito bem instruída. O apóstolo Paulo passou 3 anos ali com eles ensinando a palavra. Quando o apóstolo Paulo vai embora, deixa ali naquela cidade Priscila e Áquila, também mensageiros do Senhor para aquela cidade, para instruir e exortar os irmãos. Depois nós vemos em Atos que na cidade de Éfeso chega um homem de Deus chamado Apolo. E Apolo também, junto com Priscila e Áquila, continuam o trabalho de propagar a verdadeira doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus no meio da igreja dos Efésios. Então eles eram um povo muito sábios na palavra de Deus. E eles tinham cuidado em preservar a sã doutrina no meio da igreja. E o Senhor se agradou com essa atitude deles, e por isso o Senhor fala: eu conheço a obra de vocês, eu conheço o trabalho, vocês perseveraram. Vocês são um povo, vocês são uma igreja que não suportam os homens maus. Vocês puseram à prova os falsos apóstolos e provaram que eles eram mentirosos. Eles conheciam a palavra de Deus, e quando os falsos apóstolos chegavam para pregar falsidade no meio daquele povo, eles conhecendo a palavra, eles batiam de frente com os apóstolos e eles não tinham o que falar. E aquela igreja provava que aqueles homens eram falsos profetas. Eram justamente os lobos devoradores que o apóstolo Paulo já tinha dito: quando eu for embora daqui, virão sobre vós esses lobos devoradores que tentarão destruir vocês. Então o apóstolo Paulo preparou aquela igreja para quando isso acontecesse. E eles permaneceram firmes nisso, em preservar a sã doutrina, em preservar a palavra de Deus naquele lugar. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. Eles tinham a doutrina correta e eles prezavam por isso. Eles tinham a doutrina correta e eles lutavam, eles perseveravam por manter a doutrina correta dentro daquela igreja. E o Senhor continua falando da perseverança deles. E por causa da perseverança da igreja de Éfeso, a palavra diz que eles suportaram muitas provas em nome do Senhor. Mas eles não se deixaram esmorecer. Isso está no versículo 3. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Queridos, provas no meio da igreja nós sempre teremos. E nem porque nós enfrentamos provas sendo igreja de Deus, isso não quer dizer nunca que Deus não está no nosso meio, que Deus não está olhando para nós. Nós temos uma prova real disso aqui. O Senhor andava no meio da igreja de Éfeso, ele via que por causa da perseverança deles em manter a doutrina verdadeira, eles passavam por provas. Por causa disso, por causa do nome do Senhor, mas eles perseveravam e não se deixavam esmorecer. O Senhor estava com eles. Com certeza o próprio Deus ajudavam eles a perseverar. Davam forças a ele, davam ânimo a eles dia após dia para superar essas provações, essas perseguições, essas provações que eles passavam todos os dias com aquela cidade idólatra, de pessoas que se levantavam para tentar trazer ensinamentos falsos para a igreja, para tentar destruir a igreja de Deus. Eles perseveravam. E o Senhor, ele elogiou a igreja por causa da sua perseverança. E eles não se deixaram esmorecer. Nós vemos hoje o cenário de igrejas que não passam nem um pouco daquilo que a igreja de Éfeso passou ali, no lugar onde ela estava inserida, e por muito menos as pessoas não perseveram e têm esmorecido diante da presença de Deus. E por causa da perseverança e por eles não terem se deixado esmorecer, o Senhor elogiou aquela igreja. Então é algo que nós precisamos olhar e precisamos trazer para nós. Nós precisamos perseverar nas provações que nós enfrentaremos como igreja e não podemos nos deixar esmorecer, porque certamente a igreja do Senhor vai sofrer por causa do nome de Jesus.
E isso não quer dizer que o Senhor não está mais conosco, mas o Senhor continua passeando no meio da sua igreja. E Ele vai nos ajudar a suportar todas essas provações. E o Senhor continua pontuando: vocês trabalham arduamente, vocês resistem com paciência, vocês não toleram pessoas malignas, pessoas pecaminosas no meio de vocês. Vocês examinam criticamente as declarações dos falsos apóstolos que chegam na igreja e vocês provam que eles são mentirosos. E vocês sofrem sem desistir da caminhada de vocês como igreja. Era uma igreja exemplar, queridos, para qualquer igreja. Quiséramos nós que as igrejas de hoje fossem como a igreja de Éfeso, perseverando na doutrina, expulsando no meio dela pessoas que se diziam cristãos, estavam pecando no meio da igreja, contaminando os irmãos, expulsando os falsos profetas, pessoas que se diziam apóstolos, que levavam falsas doutrinas, e eles expulsavam essas pessoas de dentro da igreja para manter a doutrina correta dentro da igreja. Hoje nós não temos visto mais isso. Nós temos visto igrejas abrindo a porta para qualquer um que se diz que é pastor, que se diz que é mensageiro de Deus, e ouvindo coisas esdrúxulas, e pessoas que se dizem cristãos estão dentro da igreja ouvindo coisas que não é a palavra de Deus, são doutrinas de homens, e têm se afastado cada vez mais da palavra do Senhor, se afastado da voz de Deus, mas estão dentro de uma igreja. Era uma igreja exemplar, mas tinha algo de errado naquela igreja. E no versículo 4 o Senhor vai pontuar. E Ele é enfático na sua carta. O Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja muito ativa. Era uma igreja que os irmãos faziam muitas atividades, eles estavam atentos a manter a doutrina correta, eles passavam por muitas provações. Mas isso fez com que eles perdessem o seu primeiro amor. E esse primeiro amor, como muitos dizem, não é falta de fé, não foi a fé deles que se esfriaram, não. Eles continuavam firmes na fé, mas a palavra de Deus aqui está falando de amor mesmo. O amor dele pelos irmãos e o amor deles por Deus estava se esfriando. Era uma igreja que estava calejada. Era uma igreja que já tinha sofrido muitos problemas dentro dela. Já tinham sofrido muitas provações, muitas perseguições, e essa luta, esse embate deles contra o pecado, contra as pessoas, essa luta dele contra irmãos que estavam pecando dentro da igreja e eles tinham que tirar essas pessoas de dentro da igreja. Essa luta deles em tirar falsos apóstolos que iam para a igreja para pregar doutrinas erradas, fez com que eles ficassem calejados, de tanto lutar, de tanto ter que ficar na defensiva. Isso fez com que eles perdessem o amor deles. E o interessante de tudo isso é que o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, uma das coisas que o apóstolo elogia a igreja de Éfeso é justamente pelo amor deles, por Deus e pelos irmãos. Capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para aquela igreja, ele elogia a igreja por causa do amor deles. Mas agora, por causa de tudo aquilo que eles tinham sofrido, por causa da batalha daquela igreja em preservar a doutrina, em preservar a pureza moral e doutrinária dentro da igreja, isso fez com que eles perdessem o espírito caridoso e o amor para com os irmãos. E, consequentemente, o amor deles para com o Senhor. E o Senhor pontua isso para eles. Queridos, o amor no meio do povo de Deus
é o elemento fundamental. Nos evangelhos, na palavra de Deus, tanto Jesus Cristo, o apóstolo João também, ele falou muito sobre o amor. E o amor é uma das características principais no meio do povo de Deus. Abra a Bíblia de vocês, no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha a importância do amor. As pessoas conhecerão que somos discípulos do Senhor, se eles virem em nós um amor uns pelos outros. E justamente era o amor que estava se esfriando no meio da igreja de Éfeso. E o apóstolo João também, em 1 João, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós não podemos apenas dizer que amamos, mas nós precisamos demonstrar o amor. E era justamente isso que estava acontecendo. Eles até talvez achassem que eles amavam, mas eles não estavam mais demonstrando o amor no meio deles. Infelizmente, isso tem acontecido na igreja, isso tem acontecido no meio do povo de Deus. Às vezes por causa dos problemas que a igreja enfrentou, às vezes por causa de decepções que nós tivemos com os irmãos, e aquilo foi causando calos, feridas no nosso coração, foi colocando em nós um comportamento de ficarmos sempre na defensiva, porque nós começamos a desconfiar das pessoas que estavam do nosso lado. Nós fomos deixando que o nosso amor fosse se esfriando. Nós fomos deixando o nosso amor pela obra de Deus se esfriar. Quantas pessoas nós vemos dentro da igreja de Deus, que um dia trabalharam na igreja, que um dia se empenharam, tiveram amor em fazer algo pelo Senhor, em abençoar os irmãos com os dons que o Senhor tinha dado a eles. E por causa de coisas que eles sofreram, por causa de situações difíceis, vividas dentro da igreja, calejaram o coração. E hoje essas pessoas ficam apenas sentadas num banco. Hoje essas pessoas não exercem mais o ministério que o Senhor deu a eles para exercer dentro da igreja. Porque o amor deles, com o passar do tempo, foi se esfriando. O amor dele pelos irmãos, o amor deles pela obra, o amor deles pelo Senhor. E era justamente isso que estava acontecendo no meio da igreja de Éfeso. Por causa dos problemas que eles enfrentavam, por causa dos embates que eles tinham o tempo todo, isso começou a calejar o coração deles. Isso começou a trazer ferida no coração dos irmãos de Éfeso, e o amor deles foi se esfriando. Mas o amor é a marca do povo de Deus, e nós não podemos nunca abrir mão disso. Nós precisamos sempre clamar a Deus, para que Ele restaure o amor nos nossos corações e nas nossas vidas. Nós não podemos estar dentro da casa do Senhor, dizendo que somos igrejas de Deus, e não vigiarmos com relação a esse sentimento no nosso coração, deixando que o amor se esfrie. E nós vamos tendo uma relação diferente com os nossos irmãos. Nós procuramos muitas vezes manter distância dos nossos irmãos. Nós somos o primeiro a chegar, nós somos o último a chegar na igreja e o primeiro a sair para não falar com ninguém.
A gente só quer entrar na igreja, sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora. A gente não quer relacionamento, porque eu já fui muito ferido no passado. Eu não quero mais participar de ministério dentro da igreja, porque no passado eu exercia o ministério, mas eu fui muito ferido, então eu não quero mais passar por isso. Mas nós vamos deixando de perceber que fazendo isso, nós estamos demonstrando que o nosso amor por Deus, pela obra dele, pelos nossos irmãos, está se esfriando. E é justamente nesse ponto que o Senhor chama a atenção da igreja de Éfeso. O amor deles tinha se esfriado. O amor daquela igreja tinha se esfriado. E o que nós temos que pedir ao Senhor é que Ele restaure isso nos nossos corações. Que Ele restaure o amor nos nossos corações. Nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. E o Senhor aponta o pecado para aquela igreja, e junto com o pecado apontado, o Senhor traz a solução para aquela igreja. Ele diz no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A solução de Deus para aquela igreja se constitui em 3 passos. Lembre-se de onde vocês caíram. Faça uma reflexão. O que foi que aconteceu para que você chegasse a esse estado que você está hoje? Reflita. Lembre-se de onde você caiu. Se arrependa do seu pecado. E o terceiro, e muito importante também, volte a praticar as obras esquecidas. Volte a praticar atos de amor genuíno. Volte a amar o seu irmão. Volte a querer ter comunhão com eles. Volte a desejar trabalhar na casa de Deus para edificar os irmãos, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Não adianta só você se lembrar e você dizer que se arrependeu. Você precisa voltar a praticar as primeiras obras. Aquilo que você fazia com amor no seu coração. Volte a amar o seu irmão, volte a amar a obra de Deus, volte a amar o Senhor. Assim você vai demonstrar diante de Deus que você verdadeiramente se arrependeu do seu pecado. Nós precisamos dar ouvido, querido, ao que o Senhor está falando para a sua igreja. E o Senhor continua falando isso para mim e para você no dia de hoje. Mesmo isso tendo sido escrito há muito tempo atrás, o Senhor continua falando com a sua igreja através da sua palavra. Nós precisamos voltar às nossas primeiras obras. Nós precisamos voltar às primeiras práticas. Nós precisamos voltar a fazer as coisas com amor. Senão, nós nos tornamos apenas religiosos. A intenção do nosso coração em fazer algo para Deus precisa ser, em primeiro lugar, o amor pelo Senhor. Se você faz as coisas na casa de Deus sem amor por Deus, se essa não é a sua motivação de trabalhar para o Senhor, você está fazendo as coisas totalmente erradas. Você está fazendo as coisas com a motivação errada. Em primeiro lugar, a nossa motivação deve ser o nosso amor pelo Senhor. Lembre-se de onde você caiu, se arrependam e volte às primeiras práticas. E junto com o que o Senhor fala com a igreja, Ele diz: se vocês não ouvirem o que eu estou falando com vocês, se vocês não ouvirem naquilo que eu estou chamando a atenção para o pecado de vocês, eu virei sobre vocês com juízo. E o versículo 5 continua: e se não, se vocês não se lembrarem de onde vocês caíram, se vocês não se arrependerem, e se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, virei a vocês e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor para a igreja, tem versões que dizem assim: virei contra ti. Esse juízo de Deus, muitas vezes nós, quando ouvimos falar do juízo de Deus, nós só pensamos no juízo como o juízo final. Aquele juízo que Deus vai condenar as pessoas ao inferno e vai salvar outros. Não existe só esse juízo de Deus.
O Senhor, Ele pode vir contra a sua igreja com juízo, pesando a mão dele sobre a igreja. Mas isso não quer dizer que nós iremos para o inferno, não. Mas nós sofreremos o juízo de Deus aqui nesta terra. Nós padeceremos por causa da nossa desobediência. Porque o Senhor falou conosco e nós não demos ouvido a Ele. Se você hoje está aqui, está ouvindo essa palavra, que não vem de mim, é o Espírito que diz à igreja. Se você está aqui, você está em casa, está ouvindo essa palavra, e você não se arrepender dos seus pecados, você não se arrepender desse abandono do amor, olha o que o Senhor diz: virei contra vocês, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. O que é o candeeiro que nós vimos aqui no início? O candeeiro simboliza a igreja do Senhor. Se a igreja de Deus não der ouvidos aos mandamentos do Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Ele faz a igreja desaparecer. Ele tira o candeeiro do lugar e move ele. Acabou a igreja. Infelizmente eu já vi isso acontecer em algumas igrejas. Eu já vi igrejas se acabarem. Porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. E assim é nas nossas vidas, querido. Se nós não dermos ouvido à voz de Deus, se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, se nós estivermos dentro de uma igreja, sentado num banco, brincando de ser crente, ouvindo a palavra e não praticando, o Senhor, Ele virá com o seu juízo sobre as nossas vidas. E com relação à igreja, quando a igreja não ouve a ordenança de Deus, o Senhor simplesmente pega a igreja e tira ela do lugar dela. O Senhor faz a igreja desaparecer, porque a igreja não ouviu a voz do seu Senhor. O versículo 6 continua dizendo: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Vocês têm abandonado o amor por mim e pelos irmãos, mas tem algo a favor de vocês. Vocês não amam os irmãos, mas vocês têm odiado as práticas dos nicolaítas. Os nicolaítas são justamente esse povo que entrava na igreja e pregava que eles não precisavam obedecer leis, ordens, eles eram livres em Cristo, e por isso eles poderiam continuar vivendo uma vida libertina, vivendo a vida que eles queriam viver. E nós sabemos que como filhos de Deus nós não podemos viver dessa forma. Veja aí em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 20. E nós vamos ver até o versículo 4 do capítulo 6. Romanos 5, versículo 20. Diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Era isso que os nicolaítas diziam. Permaneçam no pecado, porque vocês são livres em Cristo, e a graça do Senhor vai abundar no meio de vocês. Mas não é bem assim. E o apóstolo Paulo alerta a igreja de Roma aqui. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós que somos filhos de Deus precisamos andar com um novo comportamento.
E quem é que vai ditar o comportamento dos filhos de Deus? A palavra de Deus. A igreja de Deus anda em conformidade com aquilo que o Senhor diz para a sua igreja. E aquilo que o Senhor diz para nós está na sua palavra. E o Senhor continua dizendo, isso eu conto a favor de vocês. Vocês não têm amado, mas vocês têm odiado o pecado no meio de vocês. Vocês têm odiado os nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja precisa se irar contra o pecado. A igreja precisa odiar não as pessoas, mas as práticas dos pecadores. Eles não odiavam os nicolaítas, a palavra deixa claro, eles odiavam as obras que eles faziam, e Deus também odiava as mesmas obras que os nicolaítas faziam. E o Senhor conta isso a favor. A igreja precisa ter a ira santa contra o pecado, querido. E muitas vezes o que temos visto também no meio da igreja é o pecado sendo jogado para debaixo do tapete. A igreja precisa se unir, queridos. Os irmãos precisam apoiar qualquer decisão da igreja em disciplinar pessoas que estão cometendo pecado no meio da igreja. E não é isso que tem acontecido. Muitas vezes o que temos visto são igrejas se dividindo por aplicar disciplina na pessoa. Às vezes, dentro da igreja existe uma família enorme, com 10, 15 pessoas. Um da família está pecando de uma maneira que está prejudicando a igreja. E quando o pastor se levanta para disciplinar aquele irmão, a família toda se ofende, mexeu com um parente meu. Olha que pensamento errado. Ao invés de se revoltarem contra o pecado da pessoa, mesmo sendo parente, ela está pecando contra Deus. E o papel da igreja é disciplinar o pecador, é se irar contra o pecado, não contra a pessoa, mas contra o pecado e disciplinar ela. Mas as pessoas se revoltam contra a igreja e muitas vezes a família toda vai embora da igreja. Porque a igreja quis disciplinar o irmão que está em pecado, está sendo ali conversado já durante muito tempo, e a pessoa não tem mudado de atitude. Aí quando a igreja aplica a disciplina, aí a família toda se revolta contra a igreja e vai todo mundo embora, e a igreja se divide. Onde temos colocado o nosso amor, querido? A palavra de Deus manda que a gente não deve se irar para não pecar, mas existe uma ira santa, que é a ira de Deus. E é a ira justamente contra o pecado. E a igreja precisa apoiar isso. E o Senhor fala com eles, eu tenho isso, vocês têm isso em favor de vocês. Vocês têm isso ao teu favor. Porque vocês têm se irado contra as obras pecaminosas no meio de vocês. E muitas vezes não temos feito isso. Nós temos abraçado os irmãos que têm andado em pecado, nós temos colocado o pecado para debaixo do tapete para que ninguém fique sabendo e vai ser tudo bem, ninguém vai ficar sabendo não. E o fermento, como a palavra de Deus diz, contaminando toda a massa. Nós precisamos odiar as obras pecaminosas. E precisamos apoiar a igreja, quando a igreja disciplina alguém que está em pecado. Essa é a ira santa que o Senhor deseja que nós tenhamos também como igreja. Versículo 7, para a gente finalizar. O Senhor faz um chamado para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o chamado de Deus. Quem tem ouvidos, essa palavra é para cada um de nós. Está aqui no singular. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quem é que diz? É o pastor que está dizendo? Não é, é o Espírito de Deus. Quem tem Espírito, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Ao mesmo tempo que essa palavra serve para nós, ela é endereçada também para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, cada um de nós ouça o que o Espírito está nos dizendo. O que o Espírito está dizendo a todas as igrejas. E aí o Senhor também, quando nós passamos a ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra, Ele tem promessas para nós. E o que é que o Senhor promete aqui? Ao vencedor, aquele que ouvir a minha voz, aquele que ouvir as minhas palavras e andar nelas,
dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós, vida eterna. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós andamos em conformidade com a sua palavra, o Senhor tem promessa de vida eterna para nós. Veja que quando nós obedecemos a palavra de Deus, a promessa de Deus para nós não é um carro do ano, não é uma casa muito boa, não é uma vida financeira abundante aqui na terra, mas o Senhor promete para nós algo muito mais valioso do que isso, vida eterna. Ninguém pode dar isso, senão o Senhor. A árvore da vida, você pode ver em Gênesis 3:22, ela estava plantada ali também no jardim do Éden. Mas quando o homem pecou, o Senhor tirou eles do jardim justamente por causa dessa árvore da vida, para que eles não comessem daquele fruto e vivessem para sempre. E aí o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim e sela o jardim. Mas quando nós vamos ver em Apocalipse, já no final, nós vamos ver que essa mesma árvore da vida, ela se encontra na cidade santa do Senhor. E ela frutifica todos os meses, 12 vezes durante o ano, para que o povo de Deus ali coma e viva eternamente. O pecado tirou de nós esse direito de comer da árvore da vida, mas Jesus Cristo veio para restaurar tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Jesus é um restaurador. E quando nós estamos em Jesus Cristo, quando nós ouvimos a sua voz e nós andamos em conformidade com a sua palavra, o Senhor faz nova todas as coisas nas nossas vidas. E nós temos essa promessa, vida eterna. Só Jesus pode nos dar essa vida, queridos. Por isso nós precisamos estar achegados em Cristo. Por isso nós precisamos estar achegados à palavra de Deus, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E assim nós viveremos as promessas de Deus para as nossas vidas. Estejamos atentos, queridos, à palavra de Deus. Ele continua falando conosco através da sua palavra. Ela continua sendo viva e eficaz e alimento para as nossas almas. Lembrem-se de onde vocês caíram, se arrependam e voltem às práticas das primeiras obras. É isso que o Senhor fala para a gente nessa manhã. Vamos orar ao Senhor, clamando a Ele, para que essas verdades estejam no nosso coração. Em nome de Jesus.